Manhã do Ouvinte, entrevista. Olá, Luiz Nascimento, bom dia para você, bom dia para os amigos que estão ligados na Rádio Manhuaçu, acompanhando o programa Manhã do Ouvinte. 10 de agosto é o dia do padroeiro de Manhuaçu, o São Lourenço, mártir. E nós vamos conversar hoje com o padre Rafael Henrique, falando um pouquinho sobre a história de São Lourenço, a história também do município de Manhuaçu e do nosso templo maior, a Igreja Matriz de São Lourenço. Padre Rafael Henrique, bom dia para você primeiramente. Bom dia, Júlio. Bom dia, Luiz Nascimento. Bom dia a toda a audiência. Neste dia 10 de agosto é um dia festivo para a nossa cidade, um dia que nós comemoramos este santo padroeiro e recordamos um pouco da história deste santo, né? Uma história que nos chama muito a atenção e que deve ser valorizada pela coragem deste mártir, pelo desejo de servir a Deus através da igreja. E é muito importante que nós não podemos fazer essa distinção, né, do serviço de São Lourenço. É um serviço ao reino de Deus, mas ele é executado na igreja a partir da caridade, a partir do amor, a partir da entrega deste santo mártir ao seu serviço e doação na igreja. A história de São Lourenço é muito interessante pela sua doação aos mais carentes. Atuou como diácono da igreja e uma vida curta. Conta um pouquinho dessa história do São Lourenço. Então, o diácono Lourenço, e hoje São Lourenço, mártir da fé, é uma história exatamente como você disse, de doação. O diácono ele tem, ainda hoje na igreja, o papel de ajudar nas obras caritativas da igreja. O diaconato foi instituído com este princípio de cuidado da viúva, de cuidado dos órfãos, de cuidado dos desamparados, para que a igreja pudesse exercer um papel caritativo. Criou-se então o ministério diaconal, a diaconia, que significa exatamente serviço. E então o ministério, que já é serviço, foi complementado pela diaconia. O serviço aos mais pobres, o serviço aos mais necessitados. A princípio, o diácono, na história da igreja, estava inteiramente ligada ao Santo Padre, o Papa. Logo mais tarde, com a evolução e a igreja, este ministério ele foi expandido para o serviço, então, aos bispos locais, aos bispos que nós chamamos das dioceses particulares. Então, todo o serviço diaconal, ele é um serviço ministerial voltado para a obra caritativa da igreja. Os diáconos, a princípio, serviam como tesoureiros. Eles eram aqueles que guardavam, cuidavam e distribuíam os bens da igreja. Então, é aquele que toma conta da distribuição no caráter social, no caráter caritativo, e tem, então, este princípio de seguimento do Evangelho. Até mesmo no Evangelho, aqueles que são enviados para fazer este exercício, para este cuidado com os mais vulneráveis, são considerados os primeiros diáconos da igreja. São Lourenço, ele se insere também aí neste contexto da igreja primitiva, bem ali ainda no ano de 258. Então, São Lourenço, ele é um ícone de total serviço, de doação para este caráter caritativo da igreja, que não é esquecido, mas sempre rememorado, sempre recordado, e é nos chamado a atenção que não existia um diaconato transitório, mas era um diaconato permanente. Ele iria ser ordenado diácono e continuaria diácono durante toda a sua vida, não com o sentido de que hoje a igreja tem, neste caráter transitório de formação dos padres. São Lourenço era espanhol, mas ele viveu em Roma como diácono, junto ao Papa, inclusive, o ano 225 e 258, que foi o ano da sua morte no dia 10 de agosto. E ele servia diretamente ao Papa Sisto II. Houve uma perseguição em relação às lideranças da igreja, o Papa Sisto foi morto, né? E depois o São Lourenço foi perseguido também, né?
Exatamente. O imperador Valeriano, que é era o prefeito local, exigiu do Papa nessas perseguições e nessa perseguição da igreja. Então não é algo simplesmente meramente da atualidade, mas desde sempre a igreja foi perseguida, mesmo por este caráter de olhar para os mais vulneráveis, de olhar para os pobres. Então houve sempre uma crítica e uma perseguição, com a ideia de que a igreja possuía muitos tesouros, dado que as viúvas que eram cuidadas por esses diáconos contribuíam com as suas heranças. Então, essa ideia da riqueza da igreja incomodava muito, incomodou o imperador Valeriano. O Papa Sisto II, que era então o Papa da época em que Lourenço servia a igreja como tesoureiro, ele foi perseguido, foi sendo levado para o martírio, e Lourenço até clama, tem uma passagem interessante de Lourenço clama: Pai, leva-me contigo. E o Papa responde para ele: para onde eu vou, hoje você não irás, mas logo depois irás também para o mesmo lugar. Então, já indicando ali para Lourenço que a perseguição não acabaria com a morte do Papa, mas que continuaria. E era um momento assim que nós poderíamos pensar: Lourenço poderia fugir, poderia escapar dessa então pseudo-profecia, poderia falar: não, já que isso vai acontecer comigo, eu vou embora. Não, mas ele quer ser este servo verdadeiro de Deus e da igreja, e ele fica então aguardando com que sua perseguição acontecesse. Lourenço, ele sempre manteve o bom humor. É muito importante que nós possamos recordar isso. Até na hora da morte. Até na hora da morte. Exatamente. Ele sempre foi este bem-humorado, e isso me leva a pensar um pouco na carta de Francisco, a alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium. Então, a alegria de Lourenço estava, mesmo nas dificuldades, tentar viver a alegria e transmitir a alegria aos seus. Então, São Lourenço é este ícone também por isso, porque apesar das dificuldades, ele mantinha em si a felicidade, mantinha em si o caráter de serviço na alegria, de estar ali à disposição do Evangelho, de estar à disposição da igreja. Então, essa perseguição foi só mais um capítulo da sua história. Após a morte do Papa Sisto, ele foi perseguido, Lourenço na época, né, pelo imperador, né, e ganhou um prazo de alguns dias para entregar todos os bens da igreja, que é o que o imperador em Roma queria. E, ao fim do prazo, Lourenço entregou o povo, né, os carentes, que eram as pessoas que eram a riqueza da igreja. Né? Exatamente. Então, o caráter de maior inteligência, por assim dizer, que o marca como este mártir da fé e também do bom humor, porque isso, por mais que seja a verdade, foi uma afronta ao imperador Valeriano. Ele pede este prazo para reunir as riquezas da igreja, porque, de fato, a igreja não tinha o tesouro esperado pelo imperador, mas tinha ali aqueles que era considerado e é considerado o maior tesouro da igreja, que são as pessoas, a dignidade humana. Então, neste prazo de tempo, em torno ali, alguns dizem 2 ou 3 dias, Lourenço percorreu toda a região ali próximo da catedral, da diocese, e recolheu então as viúvas, os coxos, os órfãos, os doentes, os necessitados, todos aqueles que um dia foram acolhidos por Lourenço, cuidados por Lourenço, e apresentando ao imperador, diz: eis aqui o tesouro da igreja. O maior tesouro da igreja é a dignidade que a igreja pode atribuir à pessoa humana, fazendo inclusive com que nós possamos ter uma percepção maior. Qual é o maior tesouro para a nossa vida, senão
a vida das outras pessoas, a vida que gera vida, né? Então, Lourenço faz esta afronta que é, inclusive, um motivo pelo qual ele é condenado ao seu martírio. E o martírio de Lourenço foi ser queimado, né? E como você disse, né, o bom humor até na hora da morte, porque quando estava sendo queimado, ele mesmo dizia aos guardas: vire-me, né, porque esse lado já está queimado. Ele, então, mantém este bom humor e essa afronta, né, também, como disse, é uma forma jocosa, mas, ao mesmo tempo, também de dizer: olha, isso aqui para mim é passageiro. Por mais que esteja na dor e no sofrimento, ele foi capaz de dizer: me vira, porque se vocês estão me assando nessa grelha, esse lado já está bem assado, pode virar. Se vocês querem uma carne bem passada, então pode virar. Lourenço vive este martírio com dor, né? Todo mundo aqui que já passou pela experiência de queimar a ponta do dedo, o que for, sabe o quanto é dolorido isto. Então, ele passa por este momento de dor e não abre mão da alegria. Por quê? O motivo principal daquele martírio está na sua submissão ao Evangelho, à palavra de Deus, à igreja, aos pobres. Então, há um motivo para se alegrar. Se aquilo ali será, então, o seu último momento, que seja ainda ali, mesmo na dor e no sofrimento, uma alegria de pertença total e plena a Deus. Impressiona essa passagem de Lourenço com apenas 28 anos de idade, né? Muito novo, jovem, com o ideal e também com uma certeza. Eu acho que Lourenço serve para nós, assim como São Luís Gonzaga, padroeiro dos jovens, como um despertar para a nossa realidade. A nossa juventude, apesar de ser algo que caracterize ou se caracterize por algo que parece que é eterno, ele é passageiro. Então, o que nós estamos fazendo com a nossa juventude? O que nós estamos fazendo com o nosso tempo de vida aqui? Como nós estamos vivendo este tempo? Então, é necessário que nós possamos fazer um discernimento e entender que não é na velhice, quando tudo se acaba, que nós temos que prestar este serviço a Deus. São Lourenço é este exemplo para nós, com seus 28 anos de idade, ali então na sua juventude, no auge da sua juventude, poderia estar aproveitando o mundo, mas ele sabe que este mundo é passageiro, por isso ele busca a eternidade. É interessante então frisar exatamente isso. Pouco tempo de vida, mas grandes feitos na vida. A forma com que São Lourenço enfrentou tudo isso com apenas 28 anos, né? E esse bom humor, essa alegria, mesmo no momento da morte, essa confiança, né, na vida eterna, chamou a atenção de muitas pessoas. Ele foi sepultado depois na Itália mesmo, né, em Roma, onde foi erguida uma basílica em sua honra por um outro imperador romano, logo depois, né, Imperador Constantino. Exatamente. Esse momento de perseguição da igreja, ela foi um momento transitório ali na questão do martírio, mas logo depois, aqueles que foram convertidos ao cristianismo, eles entenderam que este martírio, apesar de ter sido feito por seus antepassados, enquanto imperadores, enquanto governantes e prefeitos, foi algo em nome da fé. Então, erguer essa catedral, erguer então este espaço em honra a São Lourenço, que é inclusive um dos santos mais reconhecidos no mundo. São Lourenço é um dos mais importantes santos da igreja, exatamente por mostrar que, apesar da perseguição, manter a fidelidade é extremamente importante, e a alegria, que não deixou de fazer parte da sua vida, nem mesmo no momento da sua morte. Este monumento em honra a São Lourenço é um dos mais visitados e também mais venerados do mundo, por exatamente ter passado por este momento aí, de perseguição a uma veneração, de uma perseguição a um reconhecimento. Então, no primeiro momento, São Lourenço foi visto como alguém que estava
simplesmente afrontando o império, mas logo depois foi reconhecido como alguém verdadeiramente como servo de Deus, como alguém que colocou Deus acima de todas as coisas. E falando nisso, né, em homenagens, nós temos em Manhuaçu, na paróquia de São Lourenço do Manhuaçu, é uma paróquia que remonta, né, à criação do município de Manhuaçu e a matriz de São Lourenço, né, que é um templo religioso inaugurado, né, há 94 anos, né, e que é imponente e que atrai pessoas de toda a região. A construção da igreja matriz é algo muito interessante porque no início, antes de ser o templo atual, este templo com 94 anos de existência, né, essa igreja imponente, existia uma pequena capela, e essa pequena capela era assistida pela Arquidiocese de Mariana. E sendo essa capela sendo construída por uma iniciativa particular, ela foi acolhida pela Arquidiocese, se tornando então uma freguesia da Arquidiocese de Mariana. Posteriormente, em 1878, foi reconhecida então como paróquia. Então, a paróquia de São Lourenço, ela tem aí os seus 144 anos de existência, e a igreja, ela é bem mais nova do que a paróquia. Isso. Então, essa construção que nós temos hoje, imponente, e é interessante porque alguns historiadores recolheram relatos das pessoas que trabalharam desde a fundação dessa base, dessa igreja matriz que nós temos hoje, via essa construção como algo muito imponente para a cidade. Era até então, há pouco tempo atrás, o maior edifício que existia na cidade de Manhuaçu, em altura, em amplitude, e posteriormente foi sendo então engolida pelo crescimento, né, da cidade, dos prédios em torno, mas ainda assim continua chamando a atenção por estar exatamente no que nós consideramos o centro da cidade. Logo ali tem a sua praça preservada, e assim nós desejamos que seja durante muitos anos, que não façam que ela não fique uma igreja escondida, mas sim uma igreja à vista de todos. Todos da praça têm uma visão muito ampla desta igreja, que é o centro realmente da cidade de Manhuaçu. Foi em torno dessa igreja, desta matriz, que tudo foi sendo criado, que tudo foi sendo construído. E além, é claro, da sua imponência e as suas reformas subsequentes, mas ainda assim o prédio de 94 anos sólido, um prédio sólido, com toda a dificuldade do período e da época de 1928, ali a inauguração, é um prédio inabalável. Ali foi um movimento mesmo de participação comunitária para erguer este grande templo a este grande santo. Então, entendia-se que São Lourenço, de uma forma tão grandiosa como ele é na sua história, na sua existência, merecia um templo tão imponente como é a Igreja Matriz de São Lourenço hoje. Né, um templo que chama realmente a atenção. Todos gostam de visitar, fazer suas orações ou tirar fotos, né, próximo a esse templo, aproveitando a beleza que ele traz para toda a nossa cidade. Qual mensagem que você deixa de final, né, nesse dia de São Lourenço, para as pessoas que estão nos acompanhando, Padre? A partir de toda essa história, de todo este contexto, chegando até o momento em que nós temos aí a instituição da paróquia e a construção da igreja, é que nós não podemos desistir jamais. São Lourenço é este santo que nos leva a buscar a caridade, a viver a caridade e exercer a caridade, tendo confiança plena em Deus. Nós temos muitas dificuldades na vida, sim. Todos nós passamos por dificuldades. Mas, além das dificuldades, nós temos um Deus que nos dá uma vida eterna, entendendo que tudo isso aqui neste mundo é transitório, sabendo que tudo que nós possuímos de material nada é diante da grandeza de Deus, e sabendo ainda valorizar a dignidade humana. São Lourenço nos transmite a mensagem de que as pessoas, elas sim são objetos da nossa missão. Eles são os últimos destinatários últimos da nossa missão.
Nós não estamos para servir coisas, mas sim para dignificar a pessoa. Esta mensagem de São Lourenço, neste dia tão especial para a nossa paróquia, para a nossa cidade, para os devotos de São Lourenço, é também esta mensagem de dignidade humana, de esperança na humanidade. São Lourenço, no auge da sua juventude, nos mostra que a caridade não tem o tempo para ser exercida e nem mesmo necessita de tantas coisas assim. Com o pouco que temos, mas com a nossa disposição, Deus pode fazer muito. O pouco com Deus é muito. Então você, meu irmão, minha irmã, é chamado a seguir este exemplo de São Lourenço. É claro, perseguições existem, mas também existe a felicidade de pertencer a Deus, de seguir a Jesus Cristo. Muito obrigado, Padre Rafael Henrique. Muito bom bater esse papo, falar sobre São Lourenço, sobre a história dessa pessoa que serve de exemplo para todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço, Júlio. Mais uma vez, é uma alegria enorme estarmos aqui juntos. Espero poder nos encontrar mais vezes e tratar de histórias tão importantes, tão interessantes como a do diácono e hoje nosso padroeiro São Lourenço. Muito obrigado pelo convite. Aí nós conversamos com o Padre Rafael, contando um pouco da história de São Lourenço. Segue o programa Manhã do Ouvinte com você, Luiz Nascimento. Bom dia. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM.